Olá! Neste tutorial vamos conhecer as novidades da versão 9.10 na aplicação de consulta. Uma das novidades dentro da versão 9.10 é o comparativo de datas. É uma opção que elevou os relatórios do ScriptCase para um outro nível, fortalecendo ainda mais as opções de BI já existentes na ferramenta. Junto com o comparativo, desenvolvemos algumas outras opções. Vamos conhecer todas elas nesse vídeo. Eu tenho aqui então um relatório, onde a gente pode ver as opções adicionadas dentro da aplicação de consulta. Nós temos aqui uma quebra por categoria e produto, né? Então a gente vê aqui já de cara a opção da consulta exibindo o gráfico acima do resumo. Então essa aplicação está sendo iniciada pelo resumo, a gente tem aqui em cima o gráfico com a opção aqui da categoria, com a quebra das categorias. Aqui abaixo a gente pode observar o total geral e um comparativo aqui ao lado de cada um dos dados, ou seja, a gente tem os produtos, do total de eletrônicos, os headphones representam 3,40%. Mesma coisa aqui na parte da soma, né? Então a gente tem quantidade e soma, no caso aqui de valores, né? Já na soma, os headphones representam 9,69% do total dos eletrônicos, que por sua vez representam 25% do total geral, né, do relatório. Então isso aqui é a variação. Além disso, a gente tem também a parte do comparativo de datas, né? Então vou carregar aqui o filtro dinâmico, adicionar um campo data. Então a gente vai colocar ano corrente até hoje, comparar com o mesmo período do ano anterior. Vamos aplicar. E aí ele mostra aqui o comparativo. A gente pode ver também o gráfico da soma, ou o gráfico do total, comparando aqui as categorias do ano anterior e do ano atual. A gente vê que agora a gente tem duas linhas aqui dentro do relatório, né, sendo que uma linha o ano atual, a outra linha o ano anterior, e a gente tem uma variação percentual aqui, que pode ser negativa ou positiva, do total geral, e também das quebras. No final de cada quebra a gente tem também a totalização com a variação da quebra, tudo isso já automaticamente adicionado pelo ScriptCase. Vermelho a variação negativa, verde a variação positiva. A gente tem aqui ainda algumas outras quebras que a gente pode ver também. A quebra, por exemplo, por país, onde a gente está limitando aqui. Nessa tabela a gente tem muitos outros países, como a gente pode ver, mas a gente está limitando aqui os 10 primeiros países para a gente fazer essa comparação. Então vamos conhecer agora como a gente pode adicionar todas essas opções dentro do ScriptCase. Então eu vou aqui acessar o ScriptCase, a gente vai iniciar aqui uma consulta. Eu tenho uma tabela aqui já preparada para trabalhar com essa comparação. Vou selecionar aqui o idioma e criar. Vou colocar aqui o nome, comparação. Ok, temos então a nossa consulta simples. E a partir dessa consulta a gente vai criar o nosso relatório através das quebras. Eu vou voltar aqui para o desenvolvimento e vou criar as quebras para que a gente possa ativar aqui o módulo de resumo e gráfico. Então eu vou utilizar as quebras estáticas. Eu vou colocar aqui uma quebra. Primeiro a gente vai colocar uma quebra por continente, categoria e produto. Então essas são as dimensões da quebra. E eu vou totalizar aqui a quantidade e o preço por unidade. No caso dessa primeira quebra, vou dar o nome aqui de continente, categoria. Vamos salvar e vamos criar uma nova quebra. Essa vai ser por categoria e produto apenas. E a gente vai colocar aqui quantidade e preço total. Então essa quebra é por categoria. E finalmente vamos fazer uma quebra por país. Vou colocar aqui país, totalizar a quantidade e preço total. Ok, então essas são minhas 3 quebras. A gente pode executar a consulta. Ele vai habilitar agora o módulo de resumo, já vai vir com a primeira quebra. No resumo, eu posso também, ele já tem aqui a quebra por continente. E eu posso selecionar aqui, se eu quero visualizar a quebra por categoria ou a quebra por país. Voltando aqui para o relatório, vamos acessar as opções aqui do módulo da grid e habilitar o resumo como módulo inicial.
Então, a gente já vai ter aí o resumo iniciando na aplicação. E aqui a gente está utilizando a paginação, que é uma nova opção também aqui que a gente adicionou na versão 9.10, que é a paginação parcial. Isso aqui vai trazer mais rapidez ao seu relatório, uma vez que ele vai carregar ali, né, aos poucos, os dados. Isso vai fazer com que o relatório ganhe mais performance. Pronto, então a gente tem aqui já o nosso relatório, iniciando pelo resumo e com a paginação, que é também uma novidade aqui da versão 9.10. Agora a gente vai habilitar a variação, né, para que a gente tenha ali a variação dentro de cada um dos itens. Então, para habilitar a variação, eu vou acessar aqui o resumo. Então, aqui nos campos do resumo, a gente tem, por exemplo, na primeira quebra, as dimensões e as métricas. No caso, eu vou aqui nas métricas e aqui a gente vai adicionar o percentual, tanto para a quantidade, né? Vamos colocar aqui à direita, também para o total. Exibir percentual à direita. Então, a gente tem agora também os percentuais aqui ao lado de cada um dos valores, para a gente fazer a comparação com o total e com o total geral. Vamos habilitar, então, o total geral também, que fica na configuração do resumo. Então, ele está aqui na última página. Vamos exibir em todas as páginas. E aí, a posição, vou colocar acima. Então, agora a gente tem aqui o total geral acima, né, sendo exibido em todas as páginas. Uma outra opção que a gente viu foi o gráfico acima aqui do resumo. Então, a gente vai também habilitar essa opção, né? Para habilitar essa opção, a gente vai dentro de gráficos, configuração. E aqui a última opção, exibir gráfico acima do resumo. E aí ele abre aqui para você definir a largura e a altura. Mas aí vamos executar e a gente já pode visualizar o gráfico aqui mostrando os valores dos continentes. Então, a gente pode ver o gráfico do total ou o gráfico da quantidade. Então, já vimos como habilitar o gráfico acima do resumo, a variação percentual, o total geral por página sendo exibido acima, né? E aí agora a gente vai ver como funciona a comparação de datas. Então, a gente tem aqui essas informações, eu vou adicionar um filtro aqui no resumo, eu vou escolher aqui o filtro avançado, né? Então, a gente tem já o filtro avançado ali configurado, eu vou aqui na configuração do filtro e vou dizer que ele exiba a etiqueta mesmo sem ser filtrado. Então, o que é que vai acontecer? Se eu desabilitar aqui essa flag, ele vai trazer aqui o filtro de etiqueta, né, que é do filtro avançado dentro do resumo. Então, desabilitei aqui a flag. Então, eu desabilitei aqui a flag exibir após filtrado. E aí ele veio aqui, ó, eu vou e seleciono o campo, né? No caso, eu vou adicionar aqui o campo que eu quero selecionar, que é o campo data. Então, vou colocar aqui o campo order date, que é um campo de data que eu tenho nesse relatório. Então, agora ele já aparece aqui e eu posso selecionar a data. Só que eu quero habilitar a comparação de datas, que é a novidade aqui, né, nessa parte de relatório. Então, vou voltar e vou acessar aqui dentro do filtro o campo order date e vou mudar ele de data para comparação de datas, que é um novo tipo que foi adicionado aqui. Ele traz as condições para a gente adicionar. E podemos já fazer aqui a comparação. Então, eu vou adicionar, por exemplo, o ano corrente até hoje. A gente vê que esse componente também aqui de seleção de datas, né, foi atualizado. E eu vou fazer a comparação com o mesmo período do ano anterior. Aplicar. Então, ele mostra aqui agora a comparação, tanto da quantidade, né, quanto também da soma aqui dos valores. E aí eu tenho aqui a comparação por continente, né? Vamos fazer aqui com outra quebra, a quebra categoria. E aí ele mostra também aqui a comparação por categoria. Posso ver só um ano, outro ano. A gente pode também aqui configurar os gráficos, mudar o tipo do gráfico. E aí a gente já tem aqui essa opção habilitada. Então, para finalizar, vamos ver aqui a opção de limite. Então, vou selecionar aqui a nossa quebra
por país. Vamos ver que a gente tem aqui uma quantidade enorme de países, né? Então, para que não aconteça isso aqui no relatório, a gente vai utilizar essa opção que foi adicionada também dentro aqui das opções do resumo. A gente tem os campos aí divididos. Então, se a gente quiser trabalhar ali naquele campo do país, a gente vai selecionar aqui a quebra de país, no caso as dimensões, o campo país, e a gente tem aqui a opção, vou colocar 10. A gente vai ver apenas a seleção aqui de 10 países. Então, essas foram as opções adicionadas aqui dentro da versão 9.10, né, nos relatórios do Script Case. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil. A gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!